da arte islâmica na aula passada, mostrando que a aula... Muda? Tá mudo aqui. Espera só um minutinho que o Paulo acabou de entrar. Só um minutinho que o Paulo tá... Ei, Paulo. Tá conectando. E aí, Paulo, tudo bem? Tudo sim, professor. E o senhor? Vamos começar a nossa aula? Vamos. Então, vamos lá. Na aula passada, nós estávamos falando a respeito de arte islâmica, né? Mostrando que a arte islâmica ela é uma arte que não é só de cunho religioso, ela não só trata de religião, mas a arte islâmica, apesar do povo islâmico ser um povo extremamente religioso, né? Não tem como você pensar em islamismo sem pensar em cultura islâmica, em sociedade islâmica, em uma nação islâmica, sem você pensar no muçulmano, né? No muçulmanismo, na arte de ser religioso. É lógico que nem todo muçulmano é religioso, mas todo muçulmano guarda, perdão, todo islâmico, né? Ele guarda algumas características do muçulmanismo, né? Que a palavra muçulmano é uma palavra flexionada, que na verdade significa muslim, né? Não existe a palavra muçulmano, nós que criamos aqui para adaptar nosso vocabulário, né? Que nem Maomé, não existe Maomé, né? Maomé, existe Mohammed, né? Que por causa da inversão de línguas, da mudança de cultura de povos que falavam o latim, né? Eles não conseguiam falar Mohammed, eles falavam Maomé, que virou Maomé, né? Então, a arte islâmica também, ela passa por essa questão de, como eu acabei de falar, não tem como você pensar no Islã sem pensar no muçulmano, né? Porque o muçulmano, ele por fim acaba trazendo toda aquela culturação do Islã, né? Da arte islâmica, do povo islâmico. O governo islâmico é um governo totalmente teocrático, né? Lógico que nos moldes de configuração. Mas quem manda mesmo são os ayatolás mesmo, né? Os ayatolás, os seus representantes políticos. Geralmente algumas nações islâmicas, elas são sunitas, outras são xiitas, né? Quando são xiitas, eles são extremamente radicais com relação a, eles não são abertos, né? São totalmente fechados. E quando você vai ver o sunita, né? Que é islâmico também, o sunita já é mais político, mais liberal, menos conservador, né? Ele, que nem você vai ver, por exemplo, o Bashar al-Assad lá na Síria, né? Que é um político totalmente aberto, não tão aparência religiosa. O sunita já é muito religioso, radical, né? Extremamente radical. Então, são dois extremos totalmente diferentes. Um é muito liberal e o outro muito radical. Então, portanto, dentro dessa questão islâmica, quando a gente vai para a questão da arte islâmica, ela vem traduzindo e vem mostrando como funciona a cultura do povo islã, né? do Islã, né? A cultura... Só um minutinho que tem mais uma aluna entrando aqui, a Esther. Então, deixa eu só dar um tempinho aqui para a gente continuar. Para ela conseguir ser admitida aí. Então, o Islã... Olá, Esther. Está conectando ainda. Esther, tudo bem, Esther? Está me ouvindo? Oi, tudo bem? Nós estamos falando aqui no livro nosso de História da Arte, módulo 2, capítulo 6. Estamos falando sobre arte e culturas mundiais do Ocidente. Não é somente no Ocidente, nós estamos falando sobre a arte islâmica. 2663 437. Tá? Então, assim, os povos islâmicos, de forma geral, né, características com mais... As características mais marcantes, né? Nossa, muito barulho. As características mais marcantes, né, da arte islâmica é a decoração ornamental. E quando você vai para a arte islâmica, o que é mais característico dele é a decoração ornamental. Em todas as superfícies. Se você um dia puder ir na Turquia, né, esses países que são muito visitados assim, pelas culturas ocidentais, você vai poder ver os azulejos, as cerâmicas, né, tudo trabalhado de uma forma assim, que de certa forma também traz uma certa informação e uma comunicação para aquele que aprecia esse tipo de arte. Então,
de forma geral, as características mais marcantes da arte islâmica é a decoração ornamental em todas as superfícies daquilo que eles apresentam as suas obras. Então, por isso o artesanato das artes decorativas desempenha um papel muito importante na cultura islâmica. O artista muçulmano, ele desenvolve com maestria padrões de natureza geométrica, né? De natureza geométrica, e a caligrafia também, ela é considerada uma arte superior, nobre, né? Com alto status social no contexto islâmico. Então você vai ver que a caligrafia deles também é uma expressão artística também, tá? Dentro dessa questão aí, desses povos da cultura islâmica, né? Então, em contraposição à pintura, à escultura, não são consideradas as formas mais nobres de arte. Você não vai ver muita escultura, não vai ver pinturas, você vai ver simplesmente expressões geométricas, né, desenhos em superfícies, né, às vezes até a própria letra deles que trazem mensagens junto com aquela cerâmica que eles produzem. É uma coisa totalmente diferente. Os padrões geométricos da arte islâmica refletem, né, a linguagem do universo e tem um objetivo de auxiliar o fiel a refletir sobre a vida e a grandiosidade da criação. É lógico que na arte ocidental também você vai ver isso, né? No período religioso medieval, né? Da arte cristã, você vai ver também essa expressão religiosa, inclusive a iconoclastia, que era uma coisa muito presente na igreja católica medieval. Então, você vai nos templos, né, da igreja católica medieval que ainda tem na Europa, até aqui no Brasil mesmo, em Goiânia mesmo, você vai ali na praça cívica, você vai ver ali a igreja da Rua 10 ali, ela é toda com uma representação iconoclástica, você vai ver nas paredes do templo, contando a história de Jesus Cristo, da via sacra, né, da morte dele, tudo desenhado na parede, porque as pessoas assim, na Idade Média, elas não eram muito dotadas de leituras, né, mas eles sabiam muito fazer leituras de superfícies desenhadas. Então, ao ver aquelas imagens, né, coisa que hoje nós às vezes não conseguimos entender muito. Por exemplo, você vai na França, tem os gárgulas, né, na cultura cristã, você vai na França, tem os gárgulas, né, que eram colocados nos templos, né, que nem, por exemplo, na Catedral de Notre-Dame, onde pegou fogo ano passado, pegou fogo, lá tinha os gárgulas, né, que eles ficavam apontados para baixo. Quando a pessoa passava, ela olhava para o gárgula representava, estou de olho em você. Né? Então, eles sabiam fazer leitura disso. Coisa que hoje não é tão comum entre nós. Nós, às vezes, conseguimos, nem até a própria leitura meio daquilo que a gente está lendo, a gente consegue entender, né? De forma geral. Né? Mas, de uma forma mais, assim, mais clássica, os padrões geométricos da arte islâmica, ela reflete uma linguagem do universo que tem um objetivo de auxiliar o fiel, né? O islâmico, o muçulmano, a refletir sobre a vida e a grandiosidade da criação. Como eu disse para você, muito a ver com aquilo que vem do catolicismo, mas de forma expressa a partir só de expressões geométricas, né? Há uma forte relação entre a geometria e a espiritualidade na arte islâmica. Então, a arte islâmica e a geometria uma conexão muito forte dentro dessa questão espiritual. Então, por exemplo, os círculos desenhados nas suas cerâmicas lembram aos muçulmanos que Alá é infinito, Alá não tem fim, Alá, perdão, Alá é um Deus eterno, que não tem fim, não tem como mensurar o tamanho, ou a idade, ou a forma que ele é, né? Porque se um dia se ele conseguisse mensurar o tamanho de Alá, quem é Alá, não seria a imagem do Deus verdadeiro, né? Por isso que eles não fazem imagens de Alá. E dentro do cristianismo mais protestante, na nova forma de protestantismo, né, que surgiu, também não se há imagem do Senhor Jesus, nem imagem do próprio Deus. Isso no catolicismo, uma forma de expressão, como eu acabei de falar, é uma forma de expressão da imagem do Deus que eles creem, né? Então você vai ver muito essa expressão desenhada, né? Dentro disso que acaba, dentro das culturas mais orientais,
trazendo um aspecto meio assombroso e meio estranho que se diz respeito a Deus. Os pátios, os salões, né, lá no livro aqui na página 7, você vai ver aí, ó, os pátios, os salões lá na cidade lá dentro dos salões de Albram, né, em Granada, na Espanha. Na Espanha, quando você vai na Espanha, tem muita arte islâmica, né, até porque a Espanha ficou dominada pelos muçulmanos, né, quase, deixa eu ver aqui, 800 anos praticamente, né? Eles ficaram muito tempo lá na Península Ibérica ali, dominando tudo aquilo ali. Eles entraram na Península Ibérica por questões políticas e comerciais, né? Então você vai ver muito da cultura islâmica. Se um dia você for na Europa, na Espanha, você vai ver muito da cultura islâmica dentro da Espanha. Eles ficaram muitos anos, muito tempo lá, né? Então, assim, são maravilhosos exemplos de possibilidade de forma de padrões criados pelos artistas muçulmanos, né? Os artistas religiosos, né? Os artistas islâmicos, muçulmanos, religiosos, né? Então, o palácio de Al-Bram, né? Uma abreviação árabe de Qal'at al-Ahram, né? Que foi construído na dinastia Nazrida, começou no século XIII e foi até o século XV, né, a última dinastia muçulmana nesse país. Aí. Então, só uma lembrança aqui, todo islâmico é muçulmano, mas nem todo muçulmano é islâmico. Vocês sabiam disso, né? Estão ouvindo aí, pessoal? Estão me ouvindo? Sim, sim. Sabia não. Todo muçulmano, perdão, todo islâmico é muçulmano. Obrigatoriamente, todo islâmico é muçulmano. Mas nem todo muçulmano é islâmico, né? Porque a questão do Islã já é uma questão de nascimento, de país, né? Então, os países islâmicos, a religião que predomina lá, perdão, a única religião que nos países islâmicos, né, são as religiões, são a questão do muçulmanismo, né, o muçulmano. Tem até alguns caras que são cristãos que se atrevem a entrar, né, mas acabam sendo perseguidos e até mortos. Você vai ver aí em alguns países que tem essa disputa aí, né, que nem em alguns países na África, Moçambique, você vai ver ali Nigéria, né? Então, outro país também que passou até um filme dele sobre isso aí, nos Estados Unidos, que era o Falcão Negro, o Falcão Negro em Perigo, que os norte-americanos queriam levar alimento para o povo lá como é que chama aquele país? Esqueci. Lá é totalmente islâmico, né? E tem algumas coisas também que o Islã entra e eles obrigam as pessoas a se tornarem islâmicas, né? Quando o governo se torna islâmico, todo mundo tem que se tornar islâmico. Ou seja, se cultuar lá e o Deus Alá. Isso tornar islâmico de política, porque o Islã é uma política, né? O Islã é uma natureza política que traz essa realidade em implantação do governo teocrático de Alá, onde todos os religiosos, os muçulmanos, os muslim, né, assim por dizer, né, são obrigados a se curvar diante desse Deus que eles creem como sendo o único Deus, o Deus Alá. Então, a cultura islâmica, a arte islâmica, era uma arte assim impressionante. Você vai ver muito dentro da arquitetura também, na parte arquitetônica, né? Os templos são totalmente as pontas no cristianismo, você vai ver aquela ponta aguda, né? Ponta aguda fina indo para o céu, apontando nos templos das igrejas católicas. E quando você olha para o templo islâmico, né? Você vai ver lá aqueles lugares, aquelas partes ovais em cima, que são oval, né? Totalmente diferenciado, totalmente assim, mostrando que existe uma achatação, uma curva que não permite você ir além do Alá. Então, o cristianismo já é mais além, né? O cristianismo mostra que você vai até o fim com Cristo, né? Por isso você vê que toda a igreja católica tem uma ponta, aqueles templos pontudos, né? Uma cruz em cima. Com Cristo você vai além, né? E no Islã, aqueles templos com aqueles templos achatados, ovais assim, né? Mostra que até onde o homem pode ir somente. E você vai ver essa representação aonde? No judaísmo também você vai ver isso, só que não nos templos, nas sinagogas, né? Você vai ver isso quando eles usam aquele kippah, aquela coisa oval na cabeça assim, ó.
é para mostrar que o homem só vai até aqui, até onde o kiparis se encontra. Né? O homem está abaixo de Deus. E já no cristianismo, o homem vai até Deus. Né? Então, é totalmente diferente a filosofia e o pensamento. Então, na arte islâmica, perdão, dentro do Islã, o homem não tem acesso a Allah. Então, o homem procura ser o mais fiel e o mais devoto possível a Allah. Tanto que essa cultura ela representa de uma forma tão forte as naturezas dessa cultura, que se você estiver andando no avião e tiver um muçulmano dentro do avião, dê o horário dele fazer a reza dele, de fazer as orações dele, ele põe o tapete no chão ali e vai fazer essa oração, não interessa onde ele está, onde estiver. Eles fazem as orações 3 vezes ao dia, né? Tem o Ramadã também, Ramadã, que é o dia do jejum, né? Onde você estiver, eles viram para Meca, lá oram em direção a Meca. Até para matar, por exemplo, no Friboi ali, um frigorífico ali em Goiânia, ali, perto do Nova Esperança ali, os muçulmanos quando vão pegar os bois lá, eles compram carne ali, eles pegam o boi, eles que matam, eles viram o boi para Meca, e lá eles fazem o sacrifício desse boi. Né? E eles não comem as partes que nós comemos. Por exemplo, a gente come coxão mole, né? Alcatra, essas coisas, partes do bumbum do gado ali, eles não comem essa parte eles dispensam. Eles só comem as partes da frente. Né? A parte mais gostosa do gado eles não comem. É interessantíssima a cultura dessas pessoas, né? Totalmente diferente da nossa, né? E por isso que nós temos alguns conflitos, né? Com alguns muçulmanos, né? Com alguns islâmicos, perdão. Nossos conflitos não são com os muçulmanos, são com os islâmicos, né? O Ocidente tem muito conflito com os países de cultura islâmica, não com a religião islâmica, perdão, não com a religião do muçulmano, mas com os governos islâmicos, né? Que eles são totalitários, eles controlam tudo, todas as coisas, tudo dentro daquilo que eles dizem que é um governo teocrático, né? Eles governam em nome de Deus. Entendeu? Então, nós vamos parar por aqui, porque devido a esses vídeos serem gratuitos, né? Esse Zoom ser gratuito, ele só dá só meia hora de aula. Então, para a nossa aula não cortar no meio do caminho, então eu quero mostrar para vocês aqui que na próxima aula vamos falar sobre a arte chinesa. Então, ficou claro para vocês aí, ficou mais ou menos, deu para dar uma entendida mais ou menos, da profundidade de como essa arte ela é muito importante, né? Ela está muito ligada na vida da cultura do povo islâmico. Vocês tiveram alguma dúvida ou alguma curiosidade? O que vocês têm alguma coisa a dizer? Hã? Tudo ok? Tudo ok. Tudo ok, professor. Então, fazem o seguinte, vocês dão uma lida nesse conteúdo aí, ó, se vocês puderem fazer um resumo disso aí, fazer os exercícios do livro, façam o exercício aí que tiver, mas por enquanto não tem exercício, nós vamos continuar fazendo leituras, tá? E se você puder fazer baixar na internet, Adriano chegando agora, acabou a aula. Então, se você puder baixar na internet algumas coisas da arte islâmica, né, e mandar para o meu e-mail, só como tarefa, para vocês falando sobre o que vocês acharam mais interessante. Vocês vão pesquisar na internet e mostrar o que vocês acharam mais interessante. E mandar para mim, se vocês puderem fazer isso, por favor. Vocês têm meu e-mail, não tem? Ok. Eu não tenho seu e-mail salvo, não. Deve estar lá no meio. Tipo, deve ter lá na plataforma, lá para trás, mas salvo eu não tenho. Ah, tá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr na plataforma de vocês lá meu e-mail, tá bom? E aí vocês podem pegar Tá lá, bom. vocês não vão decorar só de eu falar, né? Então, eu vou escrever lá e deixar lá para vocês, tá ok, pessoal? Aí vocês, Ok. beleza? O Adriano está aí, mas ele não está conseguindo falar, porque ele está falando pelo chat, né, Adriano? Está sem microfone. Então, eu vou colocar lá e vocês façam uma pesquisa dessa questão da arte islâmica, das figuras, né, que vocês acharem mais interessantes e faz alguns comentários daquilo que vocês acharem interessante. Tá ok, pessoal? Um abração para vocês, fiquem com Deus. Daqui a pouco vai ter outra aula, né? Da 11 horas com vocês de novo, né? Aula de sociologia, né? Então, daqui a pouquinho a gente se fala de novo. Fiquem atentos aí, ó, for 11 horas, a gente começa a nossa aula de sociologia. Um abração para vocês, até daqui a pouco.